dia oficial da campanha do presidente Jair Bolsonaro, na última terça-feira, 16 de agosto, foi marcado pelo retorno a Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, a fim de embutir simbolismo ao marco inicial da jornada rumo à tentativa de reeleição nas eleições de outubro. O presidente escolheu a esquina onde recebeu a facada que quase o tirou a vida em setembro de 2018, nas ruas Raffelt Batista de Oliveira, o entroncamento dessas duas ruas, para fazer o seu ato público inicial de campanha. Ele escolheu a cidade mineira para o lançamento dos trabalhos como uma forma de agradecer, nas palavras dele, entre aspas, agradecer pela segunda vida, por ter sobrevivido ao ataque. O presidente reuniu uma multidão no centro de Juiz de Fora, onde discursou em cima de um trio elétrico. Sem citar diretamente os presidentes anteriores, ele afirmou que o Brasil recuperou o patriotismo que luta pela liberdade do país. A primeira-dama Michele Bolsonaro também fez uso da palavra durante o comício, adotou um discurso religioso e convidou a todos presentes a fazer uma oração. Em um tom mais crítico aos adversários políticos e sem citações nominais, pediu a Deus sabedoria e discernimento aos brasileiros para não entregar o país nas mãos dos nossos inimigos. Professor Cláudio. Gi, o valor simbólico desse lançamento da candidatura do presidente Juiz de Fora é extremamente forte. Vamos parar para pensar. O Bolsonaro nasceu em São Paulo, ele fez carreira no estado do Rio de Janeiro e ele renasceu em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Ele renasceu para a vida, porque aquele atentado covarde que o Adélio Bispo fez contra o presidente na campanha de 2018, poderia ter levado o presidente à morte por questões de minutos que ele chegasse atrasado ao hospital. Então, realmente foi um renascer para a vida. E ele também renasceu para a política. Ele renasceu para a política porque, como nós dissemos, a esquerda brasileira, sobretudo o PT, estava atingindo a hegemonia gramsciana dentro da política brasileira. Nós tínhamos chegado num ponto e o discurso da esquerda era praticamente hegemônico. Ninguém ousava contestar uma feminista, ninguém ousava contestar esse discurso de divisão racial que a esquerda faz, ninguém ousava contestar esse discurso LGBT, que é uma pauta política que ataca valores civilizatórios que são resultado de seleção das experiências que deram certo ao longo de várias e várias gerações, ao longo de milênios. Todo mundo estava calado e aceitando as imposições da esquerda. Ou seja, como diria o Gramsci, a esquerda brasileira praticamente tinha chegado no auge da hegemonia psicológica e do discurso dentro da sociedade brasileira. E quando o Bolsonaro renasce para a política lá em Juiz de Fora, ele renasce para quebrar essa hegemonia esquerdista e mostrar para o Brasil que esse caminho que a esquerda apontava não era o caminho único. Existiam outras possibilidades de discurso, de política, de sociedade, que deveriam ser colocados de novo no debate, e quebrou essa hegemonia. O Bolsonaro na política, o Olavo de Carvalho na cultura e na filosofia. Por isso que o Bolsonaro é tão odiado pela esquerda, por isso que o Olavo de Carvalho é tão odiado pela esquerda. Décadas para atingir a hegemonia, aí vem os dois, em poucos anos, eles dividem o país e quebram essa hegemonia que a esquerda levou décadas para construir. Então, o Bolsonaro, simbolicamente, o lugar que ele escolheu para lançar a candidatura dele é um simbolismo muito forte. Ele renasce para a vida e ele renasce para a política e faz renascer o movimento conservador no Brasil com a força que ele tem hoje, mostrando para nós que outro modelo de sociedade, onde os valores morais, religiosos e familiares, aqueles que eu insisto todas as vezes que eu venho aqui, são valores civilizatórios, passam a ser rediscutidos e recolocados no debate público no Brasil. Quebrou a hegemonia da esquerda. O Bolsonaro lançou um desafio, como eu havia dito antes, para os brasileiros compararem o governo dele com governos anteriores. Então, eu quero fazer uma breve comparação com números, com fatos.
não com manipulação psicológica do discurso, como a esquerda faz. Olha só, se nós compararmos aí o governo Bolsonaro em relação ao PIB com alguns governos anteriores, a gente vai ver que a situação é totalmente positiva para o governo Bolsonaro. E se nós compararmos 2020, que foi um ano que a economia mundial praticamente despencou o PIB no mundo inteiro, inclusive no Brasil despencou menos do que em países ricos e estruturalmente mais, teoricamente, mais bem preparados para enfrentar essas crises. Então vamos lá analisar os dados. Os últimos anos do governo da Dilma, a gente sabe que a Dilma, além dos próprios erros dela, ela foi uma vítima do Lula. O Lula quebrou a economia brasileira, entregou um país com a população e o governo endividado, um país sem capacidade de investir, uma população sem capacidade de consumir, tanto que no primeiro ano de governo da Dilma, o PIB brasileiro caiu quase 50%. A Dilma foi um bode expiatório para poder arcar com os erros que o Lula deixou. Ele segurou o problema até no último minuto para ele sair por cima e deixou a bomba estourar na mão da Dilma. E ela foi e agravou com os erros dela. Últimos anos de governo da Dilma, 2014, crescimento do PIB 0,5%, 2015, menos 3,5%, 2016, menos 3,3%. Eu não sei hoje se é só coincidência, mas acho que não é coincidência não, eu acho que é fato, né? PT saiu, a economia volta a crescer. O Temer vai pegar em 2016, o restinho do ano. Já em 2017, a economia brasileira volta a crescer com a saída da Dilma. A economia brasileira vai crescer 1,3%, 2018 1,8%, 2019 com o Bolsonaro 1,4%. Então, quer dizer, o PT saiu, a economia volta a crescer. 2020, no mundo todo, a economia caiu, despencou. No Brasil, foi 4,1%. Se nós compararmos com outros países, inclusive países desenvolvidos, nós vamos ver que o Brasil saiu muito melhor. Espanha, menos 11% em 2020. Japão, menos 4,8%. México, que é um país dentro da América Latina, um dos principais, junto com o Brasil, menos 8,5%. Reino Unido, uma economia extremamente estruturada e forte, decresceu no PIB menos 9,9%. Colômbia, vizinho nosso, menos 6,8%. Alemanha, aí a quarta maior economia do mundo, menos 4,9%. A Argentina, governada pelo Alberto Fernandes, partido peronista, o equivalente do PT lá na Argentina. Graças a Deus nós não estamos passando o que a Argentina está passando, porque a gente tem um governo Bolsonaro de direita conservador e não um governo petista de esquerda. Argentina 2020, menos 12,3%. Será que seria nosso destino se o Lula estivesse governando? Ou o Haddad, sei lá, alguém da esquerda? Rússia, menos 5,5%, Bolívia, menos 7,33%. Então, são alguns dados para a gente aceitar aí o desafio do nosso presidente. É isso aí. João? Eu peço licença para fazer uma piada. A gente tem que passar essa live pro Janones para ele aprender quem é o presidente da Argentina, né, o professor Pátio. Brincadeiras à parte, eu vou analisar isso numa ótica mais de marketing e dados eleitorais. Eu até fiquei com medo de começar a chover no molhado aqui, enquanto o professor falava, mas realmente a minha análise ela vai muito mais sobre o incidente e o que o Bolsonaro colheu disso, né? Foi infeliz o que aconteceu, ela deveria ter pagado realmente pelo que fez aí com o presidente, mas a gente vê que o Bolsonaro ele alcança, após o incidente, a tentativa de assassinato, ele alcança uma popularidade maior. E não é uma popularidade por dó ou por vitimismo, igual a esquerda fala. É mais uma popularidade, podemos dizer assim, eventual, porque a própria mídia divulgou isso tanto, porque ela estava ganhando ibope a partir disso, que acabou colocando o Bolsonaro mais em evidência.
E a gente vê, claro que a gente não pode confiar 100% nas pesquisas que a gente vê hoje, mas a gente vê que o Bolsonaro ele tem uma guinada aí de popularidade e aumenta as intenções de votos após a tentativa de assassinato do Adélio, né, contra ele. Bom, o lançamento da campanha em Minas, como o professor Cláudio falou, é um ato simbólico, e mais que simbólico, eu acho que ele também pode ser um ato estratégico, né? Bolsonaro, com Carlos Viana aqui em Minas, ele não tem uma pessoa tão forte, né, na briga eleitoral. A gente vê que a briga real aí, a gente vê que está bem entre Calil e Zema, apesar que o Carlos Viana vai conseguir uma expressão de votos aí puxadas pelo Bolsonaro, mas em Minas ele não tem uma pessoa, como ele tem em São Paulo, Tarcísio, por exemplo, que é uma pessoa muito forte e que vai conseguir muitos votos. A gente tem que sempre lembrar, né, que São Paulo e Minas são os dois colégios eleitorais maiores que a gente tem na nossa federação. O Sudeste em geral são 42%, São Paulo conta com 22% do colégio eleitoral, que é o superior, assim, maior que todos os estados disparados, e Minas tem 10%. Então Minas é um estado estratégico. Ele lançar a campanha em Minas, em Juiz de Fora, né, que é onde simbolicamente ele renasceu, é um ato estratégico que pode ajudar muito na campanha dele, né? Ele não tendo essa pessoa que vá fazer esse engage de votos deles, igual ele tem o Tarcísio em São Paulo, ele mesmo vem a Minas e puxa esses votos para ele, né? E a gente viu como tinha tanta gente ali participando com ele. A gente teve o lançamento também das candidaturas a deputado federal ali do Nicolas Ferreira, que é um jovem que está muito engajado, é vereador hoje, né? E também faz essa puxada de votos para ele. Carlos Viana mesmo acabou que não falou muito no trio, né? Ele subiu no trio ali, mas ele mesmo não teve uma expressão. Então, eu acredito que sim, é estratégico no sentido de o Bolsonaro não estando tão bem representado aqui, ele mesmo vem e faz esse papel, sabe? Isso é uma opinião minha, acho que faz muito sentido. E Minas tem que ser ganho, né? Quem ganha Minas ganha as eleições no final. Uma expressão muito grande de eleitores e que não pode ser descartada assim. Tem muita gente que fala que o Bolsonaro não precisa de uma pessoa que engaje ele. Até porque nas últimas eleições ele não tinha uma pessoa em Minas, né? E ainda assim ganhou no estado. Mas essa representação é muito positiva. Mesmo que ele não necessite disso, essa representação é algo que é querido por qualquer um dos candidatos. Qualquer um deles vão buscar representação em cada estado, principalmente nas capitais. Bom, e um segundo ponto da pauta, né, é o discurso da primeira-dama. É uma coisa louvável assim, no governo Bolsonaro, que eu vejo, que a representatividade das mulheres, né? Isso a gente nunca viu em nenhum outro governo. Qual primeira-dama teve a representatividade que a Michelle tem hoje, né? E realmente isso é muito bom, né? É bíblico que a mulher ela tem esse poder aí de influenciar bem o homem, né? E isso é louvável. Eu gosto muito da posição dela junto ao Bolsonaro, né? E bom, isso mais desmistifica mais uma das fake news lançadas aí pela esquerda, que é colocar o governo como machista, e ele não é. E um outro ponto também do genocídio, né, que o povo fala que o Bolsonaro é genocida, mas esse ato aí representa realmente quem são os genocidas, aqueles que tentaram assassinar e derrubar a democracia, matando o concorrente, né, como as ditaduras fazem. Com certeza. Omara, as suas observações aí dessa passagem do presidente iniciando a campanha Juiz de Fora. Gi, todos os dias aí eu peço para Deus pelo Brasil, sabe, pela humanidade inteira. E eu peço, né, por todos nós brasileiros, para a gente ter sabedoria,
para a gente fazer a melhor escolha, discernimento para a gente distinguir, né, o bem do mal, tá? E coragem também para defender a nossa fé, né, que tem sido tão atacada aí nos últimos tempos, né? Eu gostei da escolha do presidente de ser lá em Juiz de Fora, tá? Porque a gratidão é uma virtude, sabe, que a gente deve cultivar sempre. Então eu gostei muito dele lançar a candidatura dele aí em Juiz de Fora, tá? Ainda mais no caso dele, né, que teve uma segunda chance, né, uma nova oportunidade, né, de vida. E o Bolsonaro, de fato, ele devolveu, né, para o brasileiro o amor à pátria, né? Ele escancarou para a população a armadilha que eles estavam preparando para nós, né? A gente nem imaginava isso. Doutor Enéas bem que tentou alertar, né, naquela época, coitado, mas ninguém deu ouvidos para ele. Eu mesma confesso que acreditava em muita coisa, né? Fui omissa durante muito tempo, acreditei tanto, nossa, até feminista, se bobear, eu já fui no passado. Graças a Deus, Bolsonaro apareceu aí para poder tirar essa nuvem de frente, né, dos nossos olhos. E que bom que, assim como eu, né, vários brasileiros aí também despertaram, né, abriram os olhos. E a gente vê essas imagens aí, a gente percebe que isso daí que é a verdadeira pesquisa, né, pessoal? Esse aí é o Datapovo. Que Deus abençoe aí o nosso Brasil. Hoje, você me permite só fazer mais uma observaçãozinha? Sim. Ô, Mara, realmente enche os olhos, né? Como as pessoas vão voluntariamente. E eu fico olhando aqui nos grupos de Uberaba, sempre que fala que vai ter 7 de setembro aqui no Uberaba, as pessoas já se movimentando para comprar camiseta, para mostrar o patriotismo, comprar bandeira, comprar boné, e aqueles enfeites que a gente coloca, adornos que a gente coloca no carro, com símbolos nacionais, como que o patriotismo renasceu no Brasil. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu queria só fazer aqui mais umas observações, né, aceitando o desafio do presidente Bolsonaro, os resultados bons que o Brasil está tendo. Olha, recentemente foi constatado que no primeiro trimestre desse ano, o Brasil cresceu 1%. Com esse resultado, nosso país ficou em 9º lugar entre mais de 30 economias compiladas por uma agência de classificação chamada Austin Rating. Então, o Brasil ficou em 9º entre 32 países. Olha quem ficou abaixo da gente, hein? Brasil na frente de Reino Unido, que cresceu só 0,8%, Coreia do Sul, 0,8%, Suíça, 0,5%, Alemanha, 0,2%, e a França, cujo presidente, o senhor Janones, confundiu com o da Argentina, né? Então, Janones, não adianta, lá na Argentina a economia, o PIB caiu, o crescimento da economia caiu, e na França também, o Brasil está melhor que a França também, viu, Janones? A França... Ele tentou colocar a Argentina como expoente, mas não deu certo não. A França teve uma queda no PIB no primeiro trimestre de menos 0,1%, Japão menos 0,3%, Estados Unidos menos 1,4%. Olha o estrago que a esquerda está fazendo nos Estados Unidos também, né? O senhor Biden e o Partido Democrata. Outra coisa positiva, para 2022 estava projetado um déficit no superávit brasileiro de 0,4% e já estão projetando que esse déficit vai virar superávit, né? 0,3% do PIB. O desemprego caiu para menos de 10%, estava acima. Agora eu fico só analisando, fazendo a comparação que o presidente pediu. O PT, sem a crise econômica que o PT deixou para os governos posteriores, porque o PT pegou uma economia ajustadinha pelo Fernando Henrique Cardoso. PT, sem a devastação que ele mesmo fez na economia, sem pandemia e sem a guerra da Rússia com a Ucrânia, que está causando inflação e desajuste na economia mundial, fez o Brasil entrar na pior crise econômica da nossa história. Nunca teve uma pior do que essa, que foi a que iniciou em 2014. O país empobreceu 7%,
em 2015 e 2016, com uma queda de 7% no PIB, na produção de riqueza interna do país. E o PT não enfrentou essas 3 crises simultâneas que o governo Bolsonaro está enfrentando, né? A crise deixada pelo próprio PT, a crise provocada pela pandemia e a crise provocada pela guerra. Não tem crise deixada pelo PT, não tem pandemia, não tem guerra para o governo Bolsonaro. De toda forma, o país está voltando a crescer, está gerando emprego e a situação está melhorando. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou da opinião que o time que está ganhando a gente não mexe, principalmente se o mexer é voltar para um time que deixou o país na situação que ele ficou aí depois de 13 anos de governo petista. Então, assim, foi o desafio que eu aceitei do presidente Bolsonaro, e a hora que eu fui pesquisar dados e informações para fazer as comparações, eu tenho que concordar com ele. O Brasil está bem melhor sem o PT. Para a gente encerrar aqui essa passagem do presidente lá por Juiz de Fora, eu só queria reforçar com vocês a importância disso que a primeira-dama trouxe a respeito aí de trazer Deus, que a gente cresce a vida toda, a esquerda colocou na nossa mente, trouxe para as nossas casas que religião e política não se misturam. Isso para nos forçar a tirar Deus da equação, porque Deus traz os freios morais que vão impedir aí corrupção, que vão impedir que a gente coloque o nosso umbigo, a gente não, os políticos, né? Coloquem os próprios interesses em detrimento dos interesses da população. Então, assim, quando a gente traz Deus para a nossa vida, a gente traz o bem, a gente traz a paz, a gente traz aquilo que é necessário para que a gente tenha e colha bons frutos, tá? Então vamos trazer Deus. O que você puder aí, dentro da sua rotina diária, colocar o presidente nas suas orações. Esses dias eu vi um vídeo tão lindo do pastor Cláudio, dizendo que ele não só é um bolsonarista, mas ele é um intercessor do presidente. Então, coloca o presidente nas suas orações, sem vergonha, sem medo, sem achar que você está sendo aí um tipo de puxa-saco, não é nada disso. Traz o presidente para as suas orações porque você está trazendo o país para as suas orações, tá?